Falaremos agora sobre preposição. Esta classe gramatical que é utilizada para ligar dois termos quaisquer. Com exceção das orações com verbos conjugados, não vai existir ligação de duas orações com verbos conjugados por uma preposição. Isso é função de conjunção. E também nos termos de mesma função sintática não vai existir uma ligação com uma preposição. Onde existir uma função sintática, quando for ligar a outra função sintática, aí é o papel da preposição, fazer ligações de dois termos quaisquer. Observamos aqui que a preposição ela não tem relação de núcleo ou satélite, ela não tem esta obrigação de concordância, que é o que define a questão do núcleo ou satélite. Núcleo exercendo um papel predominante de mandante e o satélite concordando com o núcleo. Sabemos que preposição é uma classe invariável, desta forma não vai existir essa relação. E também não exerce função sintática, é apenas uma classe de palavra utilizada para fazer ligações entre dois termos quaisquer. Temos aí as preposições essenciais, que sempre vão exercer o papel de preposição, que é para fazer a ligação de termos que não sejam dentro de duas orações que tenham verbos conjugados e também que não sejam, aí, neste caso, para ligar termos dentro de uma mesma função sintática. Exemplo de preposições essenciais: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, para, por, per, perante, sem, entre, sob, sobre, atrás e etc., assim como outros. Locuções, sabemos que existem também as locuções prepositivas. Locuções sabemos que são um conjunto de mais de uma palavra, neste caso, que represente uma preposição. Além de, antes de, até a, apesar de, acerca de, dentro de, em vez de, depois de, junto a. Um exemplo, um destaque muito grande é que não existe a expressão que em alguns momentos pode ser utilizada junto com você. Em hipótese alguma, isso é figura total, não pode ser declarado. Junto a você é a expressão correta. Vale destacar também as preposições acidentais, que é diferente das essenciais, elas vão existir fora do papel principal dela, que é o papel de fazer ligações quando não forem para ligações de orações, quando forem ligar dois termos. Neste caso, elas podem ligar termos de uma oração e outra, ou ter outras funções. Não tem papel de ligação. Nesse caso, sai de sua função original e liga elementos que não costumam ligar. Como no exemplo: Joana o trouxe para estudar. O para aqui é uma preposição. Apesar de conjunção ser o elemento que liga duas orações, há uma exceção aqui neste caso. Por quê? Porque quando for uma oração reduzida, que é aqui neste caso um verbo não conjugado, o verbo está aqui na sua forma nominal, está no infinitivo, então não é uma oração desenvolvida. Nestes casos, utilizamos sim uma preposição. Ok? Então, Joana o trouxe para estudar. Joana o trouxe é a primeira oração e estudar é uma oração reduzida. Oração reduzida sempre vai vir com os verbos nas suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E o outro exemplo: Joana o trouxe para que estudasse. Observe que o para que, neste caso aqui, já se encontra ligando duas orações desenvolvidas. Tanto o verbo o trouxe, nesse caso aqui trouxe, o verbo trazer está conjugado, quanto o verbo estudar também está conjugado. Neste fato, nesta situação, estamos diante de duas orações desenvolvidas, então não exercem mais o papel de preposição, e sim de uma conjunção. Como se trata de duas palavras, é uma locução conjuntiva. Sabemos que uma preposição pode ter vários valores semânticos. Vamos ver alguns exemplos. Ela está em casa. Existe aí, na realidade, uma função, um valor semântico no contexto de lugar. Ela está de cama. A preposição de está utilizando aí num valor semântico é o estado em que ela se encontra.
O vaso está sobre o fogão, está acima do fogão. O vaso está sob a mesa, está abaixo, debaixo, debaixo da mesa. Estou com ela, neste caso, a semântica de companhia. A polissemia, como eu já destaquei, a questão do valor semântico, pode também, neste caso, uma mesma preposição possuir mais de um significado, de acordo com o contexto. Neste caso, destacamos aí a preposição a, vamos ver aqui alguns casos, e também a preposição com. Ando a pé, é uma semântica de meio, forma. Fui à praia, é uma semântica de lugar. Nasci a 13 de março, uma semântica de tempo. Escrevi a lápis, uma semântica de instrumento. Vendi a R$10, semântica, significado, neste caso no contexto, de preço. Agi com raiva, com uma preposição, com semântica, neste caso, de modo. Fui com ele, uma semântica de companhia. E bati com o cabo de vassoura, neste caso a preposição com tem uma semântica de instrumento. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço, até mais.